Boa tarde, sexto ano. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para as nossas aulas de hoje, né? Que Deus nos deu uma semana abençoada, tá bom? Então, a nossa aula passada, no segundo capítulo, Ética na Comunidade, mas falando especificamente de espaços coletivos, né? Como se comportar neles. Então, hoje, ficou a atividade para casa. E antes da gente entrar no assunto de hoje, gostaria de fazer a correção dessa atividade rapidinho com vocês, certo? Mesmo que as questões sendo pessoais, mesmo que outras sendo pesquisa em dicionário, mas eu gostaria de fazer essa correção. Vocês estão mandando no meu WhatsApp, eu estou dando o retorno para vocês já corrigida, mas aqui a gente vai fazer uma breve, tá bom? Então, na página 38, a primeira questão pede que você pesquise o significado das seguintes palavras. Quais são elas? Comunidade, coletivo, convivência, sociedade e público. Comunidade. Estado ou qualidade das coisas materiais ou das condições abstratas, comuns a diversos indivíduos. Coletivo, que abrange várias pessoas ou coisas. Convivência, vida em comum, conto diário ou frequente. Vida em comum, contato diário ou frequente. Contato diário frequente. Sociedade, agrupamento de seres que convivem em estado de colaboração mútua. Público, relativo ou pertencente a um espaço ou a uma coletividade. Essa é a questão de número 1. A segunda questão pede que você leia o texto a seguir. O texto tem por título Comunidade e Sociedade. O texto fala o seguinte: comunidade e sociedade são as uniões de grupos sociais mais comuns dentro da sociologia. Sabemos que ninguém consegue viver sozinho e que todas as pessoas precisam umas das outras para viver. Essa convivência caracteriza os grupos sociais e, dependendo do tipo de relações estabelecida entre as pessoas, esses grupos poderão se distinguir. Nas comunidades, as normas de convivências e de conduta de seus membros estão ligadas à tradição religiosa, ao consenso e ao respeito mútuo. Na sociedade é totalmente diferente. Não há o estabelecimento de relações pessoais e, na maioria das vezes, não há tamanha preocupação com os outros indivíduos. Fato que marca a comunidade. Por isso, é fundamental haver um aparato de leis e normas para regular a conduta dos indivíduos que vivem em sociedade, tendo no Estado um forte aparato burocrático central nesse sentido. Certo? O texto Comunidade e Sociedade. Nós observamos algumas questões abordadas no texto em relação à comunidade e sociedade, né? Ele fala que a comunidade e a sociedade são as uniões de grupos sociais, claro. E dentro desses grupos sociais nós vamos encontrar pessoas diferentes, totalmente diferentes. Ninguém vai conseguir viver sozinho, né? Nós temos que realmente viver em grupos, viver em comunidade, viver em sociedade, melhor dizendo. Mas que dentro dessa convivência nós vamos encontrar pessoas diferentes, pessoas com atitudes diferentes, pensamentos diferentes, mas que elas devam ser respeitadas e manter essa convivência, né, dentro dos grupos sociais. O segundo ponto do texto
ele fala que as comunidades, elas convivem de uma forma onde os membros estão ligados a tradições. E uma delas que ele foca aqui é a religião. Então, dentro desse contexto, nós vamos encontrar pessoas, claro, né? Principalmente com religiões diferentes. E nesse sentido, é onde nós devemos ter o consenso do respeito mútuo. Respeitar as outras pessoas, né? Isso não vem fazer com que somos diferentes. Dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, nós vamos encontrar pessoas de todas as maneiras, de todas as formas. Mas a questão, principalmente que ele foca, é a questão da religiosidade. Que essa, como todas as outras questões, elas devam ser respeitadas. Certo? E na página 39, ele diz o seguinte: a partir das informações dadas pela sociologia sobre comunidade e sociedade, pense e responda. O que falta na comunidade para que a sociedade seja cada vez mais harmoniosa? A resposta, claro, ela é pessoal. De acordo com a reflexão que você acabou de fazer do texto, você vai conseguir dar uma sua resposta, certo? Na minha opinião, o que falta na comunidade para que a sociedade seja cada vez mais harmoniosa? Primeiramente é o amor, né, que nós devemos ter uns para com os outros. Em seguida vem o respeito. É claro, se tem o amor, obviamente o respeito ele já existe. Então esse é o principal ponto para que nós temos uma sociedade cada vez mais harmoniosa. É o respeito, é o amor. O amor principalmente pelo próximo. A terceira questão: quais aspectos coletivos de lazer você costuma frequentar na sua comunidade ou no seu bairro? Bem, a resposta da terceira, ela também é pessoal, né? Então você vai dizer quais espaços que vocês frequentam, que são públicos, né? Cada família tem gosto diferente, frequenta ambiente diferente, certo? A quarta questão diz o seguinte: nas imagens abaixo, quais as pessoas que não estão se comportando de forma adequada nos espaços coletivos? Reflita sobre as possíveis razões que as levam até esses comportamentos. A gente pode observar nas imagens o comportamento de cada pessoa dentro dos espaços coletivos. Então, vocês vão refletir sobre a imagem, né? Sobre o que as pessoas estão fazendo e será o que leva elas a fazerem esse tipo de coisa, já que são espaços coletivos, né? Então, vamos lá, prosseguindo. Na página 40, você já deve ter percebido, a quinta questão, você já deve ter percebido em momento de lazer coletivo situações desagradáveis, como o bullying e até mesmo preconceito. Faça um relato pessoal sobre alguma questão que você presenciou e desaprova em um local coletivo de lazer. Qual foi a sua postura diante dessa situação? É possível que aconteça, né? Algo parecido como a gente viu aqui em relação ao bullying nos espaços públicos. Então você vai relatar se você já viu algo parecido. A sexta questão: em um diálogo com os colegas de turma, responda a questão abaixo. Letra A: que espaços na sua comunidade estão presenciando de forma... Que espaços na sua comunidade estão precisando de reforma ou de maior atenção dos governantes? Gente, não tem como nós fazermos nesse momento um diálogo com os colegas, tá bom? Mas você pode fazer essa observação sozinho mesmo e ver em que ponto precisa ser melhorado e colocar a sua resposta, ok? A letra B: que ações você adotaria para melhorar o lazer dos espaços coletivos de sua comunidade? O que você faria para melhorar o nosso lazer na nossa comunidade, na sua comunidade? O que você poderia fazer? Dê aí a sua opinião, certo? A sétima questão: agora, trabalhando em grupo,
Você e seus colegas deverão elaborar uma campanha de conscientização, cartazes, vídeos, panfletos, etc., para estabelecer o assunto aos outros alunos da sua escola da importância do lazer nos espaços coletivos. Durante o planejamento da campanha, reflita e discuta. Letra A. Que atitudes desagradáveis vocês verificam comumente na escola? B. O que você pode fazer para evitar que isso continue acontecendo? C. Como as suas ideias podem ser reproduzidas em uma campanha de conscientização? Gente, a 7ª questão, ela pede para ser trabalhada em grupo. Mas você pode estar fazendo a observação de cada questão individualmente, tá bom? E na página 41, nós temos o assunto de hoje, que tem por título Grupos de Lazer. Mas antes, eu gostaria de ler o texto, que é na mesma página 41, para refletir. Vamos refletir junto nesse texto? O que o texto fala? Qualquer que seja a atividade de lazer coletiva, é importante seguirmos regras pré-estabelecidas para que não ocorram conflitos. Leia algumas dessas regras e reflita com sua turma se você as tem praticado em seus momentos de lazer coletivo. E em seguida confeccione uma cartilha de boas atitudes de lazer de forma coletiva. Sugerimos alguns tópicos para ajudar na realização do seu trabalho. Aprender a fazer atividade junto com os outros, respeitar a vontade dos outros, cuidar de todos os seres vivos, incluindo pessoas, plantas e animais, ser amável com os demais, saber respeitar as normas e se comportar bem em todo e qualquer local, sempre dialogar com todas as pessoas, aprendendo a escutar e saber o momento correto de falar, ser organizado e deixar tudo arrumado, jogar o lixo na lixeira e, se for possível, nos locais adequados para a reciclagem. O último, usar e cuidar dos espaços públicos de lazer. Eu só quero que você reflita sobre essas questões desse texto para refletir, certo? Você não precisa fazer nada, cartazes, enfim. Só quero que você reflita. E reflita principalmente que elas são regras. E essas regras, elas devem ser obedecidas, né? Não é porque é um espaço público, coletivo, que nós vamos deixar de obedecê-las. E obedecendo as mesmas, nós estamos cuidando desse espaço, ok? Então, na página 41, que é continuidade do assunto, nós temos grupos de lazer, certo? Então, vamos lá. Grupo de lazer, né? Gente, o lazer ele pode acontecer individual e coletivo, certo? É por isso que o nosso título aí já está dizendo grupos de lazer. Ele pode ser feito das duas formas, individual e no coletivo. Claro que no coletivo é bem mais prazeroso, né? É bem mais legal você divertir, passar o dia com os amigos, passar o dia com a família. Isso é ótimo. Mas também podemos fazer individual. Podemos ler um livro, que é uma forma de lazer para muita gente, a leitura. Podemos refletir, ficar sozinho também é uma forma de lazer para muitos. Ter essa concentração, essa reflexão, também é uma forma de lazer, certo? As pessoas em geral fazem parte de grupos de lazer, ou seja, de grupos de pessoas que realizam juntas atividades relacionadas ao lazer. Alguns exemplos desse grupo são times de futebol, grupo de dança, banda de música, grêmio estudantil e etc.
Então, existe a possibilidade de fazermos esse lazer em grupo e individual. E no texto ele cita, né, a questão de em grupos. O time de futebol, por exemplo, um grupo de dança, por exemplo, a questão do Grêmio Estudantil, que também está encaixado na mesma questão dos jogos, né, do futebol. Então, essas atividades, elas são prazerosas em grupo, claro, né? Dançar, por exemplo, podemos fazer isso sozinho, é uma forma de lazer e que muita gente se sente bem ao realizá-los. Mas em grupo, né, em bandas, enfim, é bem melhor. Quando fazemos parte de tais grupos de lazer, é preciso respeitar algumas regras para que possa existir uma boa convivência entre todos que deles participam. As normas ou regras para não haver discussões na convivência normalmente estão registradas no contrato de convivência. Entretanto, mesmo que não exista esse documento, basta ter bom senso para aprender a lidar com outras pessoas, inclusive quando convivemos nos momentos livres ou de lazer. Algumas regras básicas para a convivência com todas as pessoas, inclusive no grupo de lazer, estão logo abaixo. Nem precisa, né, gente? Que exista um documento onde você vai participar de um lazer em comunidade, em grupo, enfim, que você tenha que assinar um documento. Nós já sabemos, nós somos conscientes de que todo espaço tem as suas regras e que nós devemos obedecer. Então, isso é consciente de cada ser humano. Nós não precisamos assinar um documento para cumprir com essas regras, certo? Você é consciente de que elas existem e que você tem que obedecer para o seu bem, para o bem dos outros, de todos que ali estão. Então, o que ele fala a seguir? Sempre peça por favor. Diga obrigado, com licença e desculpe sempre que necessário. Se você acendeu, apague. Se você abriu, feche. Se você desarrumou, arrume. Se você quebrou, conserte. Se você sujou, limpe. Se você falou demais, comprove. Se você prometeu, cumpra. Se você pediu emprestado, devolva. Se você não sabe como funciona, não mexa. Se você não sabe fazer melhor, não critique. Se você não veio ajudar, não atrapalhe. Se não é seu, peça permissão. A gente viu aqui, gente, coisas básicas. A gente viu coisas básicas. Coisas que acontecem no nosso cotidiano. Frequentemente isso acontece. Umas delas, né, que a gente observou aí, uma das regrinhas, com licença, por favor, obrigada. Essa é de respeito. E quando nós a praticamos, mostramos que somos educados. Isso é ótimo para a convivência, né, de todos nós. E nós estamos fazendo a nossa parte como ser humano cidadão, certo? Se você acendeu, apague. Isso é uma questão de educação, né, gente? Todos nós sabemos. Na nossa casa, nós temos todas essas regrinhas. Está na sua casa, está no cômodo, não está usando, ao sair do cômodo, desligue a lâmpada. É uma forma de você economizar e cuidar, né? Tá cuidando do seu próprio espaço. Lá no coletivo, faça a mesma coisa. Não é porque é público, não é porque é coletivo, ou porque alguém não fez, você não vai lá e faça. Isso é muito válido. Então, a gente observou todas elas aí, que é coisas simples e fáceis da gente fazer. E por que não fazer para uma boa convivência?
né, em sociedade, em comunidade, em espaços coletivos, na sua própria casa. Porque também nós somos na rua o reflexo daquilo que nós somos em casa. Certo? Então, a nossa aula de hoje foi até aqui. Até a nossa próxima aula. A nossa atividade eu vou deixar na descrição do vídeo, mas também vou falar que as páginas vai de 42 até a 45, ok? Até a nossa próxima aula.